Agora nós vamos falar sobre as polêmicas na política local. Informação hoje é que o vice-governador do estado, Walter Alves, do MDB, deve comunicar à governadora Fátima Bezerra, no final deste mês de dezembro, se vai ou não assumir o governo do estado em março de 2026. A data está num post do jornalista Bruno Barreto, de Mossoró. Nos últimos dias, Walter estaria se aproximando do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que também é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte no próximo ano. Enquanto isso, o PT, no Rio Grande do Norte, desconsiderou a possibilidade de Fátima não renunciar ao governo para ser candidata ao Senado Federal. Em comunicado enviado para a imprensa, a presidente do PT do Rio Grande do Norte, a vereadora Samanda Alves, afirmou que o projeto de candidatura de Fátima ao Senado é, abre aspas, prioridade nacional, fecha aspas. Segundo Samanda Alves, o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte aprovou, em reunião realizada no último sábado, a resolução política intitulada, abre aspas, defender nosso legado, reeleger Lula, eleger Fátima senadora e Cadu governador, fecha aspas, que orienta a atuação do partido para o próximo período e reafirma prioridades estratégicas para o enfrentamento da extrema-direita e a disputa eleitoral de 2026. No âmbito estadual, o documento faz um balanço positivo do governo Fátima, ressaltando a reconstrução institucional do Rio Grande do Norte, o equilíbrio fiscal, os investimentos em infraestrutura, educação, segurança hídrica, segurança pública e geração de empregos. Olha, o vice-governador Walter Alves, nesse momento, ele está em Brasília. E ele vai ficar em Brasília até quarta-feira. E ele está tratando do futuro dele. Eu volto aí ao governo Micarla de Souza. A prefeita Micarla estava com atrasos, estava numa gestão parecida com essa da governadora Fátima, mas ainda com os servidores em atraso. Um desastre. E aí a justiça afasta Micarla de Souza. O vice-prefeito de Micarla era Paulinho Freire. O que Paulinho Freire fez? Assumiu e ficou na prefeitura ali quase 60 dias até ele, que já estava eleito vereador de Natal, ia ser diplomado, aí ele renunciou. Aí quem assumiu? Ney Júnior, que não tinha sido eleito, mas Ney Júnior assumiu. Por quê? Porque em qualquer que seja o caos, o desastre, o homem público assume. O sonho de Walter Alves sempre foi ser governador do estado, e Walter Alves vai ser governador do estado. E ele está chateado porque a governadora Fátima, aí é uma outra história. A governadora Fátima passou a perna nele em Ezequiel Ferreira. Eles foram a Brasília, eles coordenaram várias situações, inclusive esses 836 milhões que era para sair em abril. A governadora foi lá e passou a perna. Tem mais 400 milhões que vai sair em janeiro. Fátima passou a perna neles. E eles estavam programados, eles precisavam aí de 2 bilhões que eles queriam para deixar uma marca de Walter, e Walter ia ser candidato à reeleição, e Fátima zerou isso, mas não zerou o jogo. Inclusive, eu trago uma notícia hoje, dando aqui exclusividade. A governadora Fátima está descumprindo já o acordo que fez com o STF. Que acordo? O acordo de ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Mas não está. Não, mas entenda, ela não pode nomear ninguém, ela não pode dar aumento, nomear ninguém, os comissionados podem, mas eu estou falando assim, concursados, e ela não pode dar aumento de salário. O problema é que ela sancionou a lei dos auditores fiscais. E os auditores fiscais estão atrelados agora, o salário dele variável, este é o mínimo, mas está atrelado à arrecadação. Por quê? Cadu é auditor fiscal, Pedro Lopes, que era o secretário de administração até o dia disso, é auditor fiscal. E aí, você sabe quem está tiriri, quem está revoltado com tudo isso? O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que não está recebendo o repasse completo do Odesp. E está passando por uma situação financeira difícil. Então, na hora que ela atrelou o salário dos autores fiscais, como estão atrelados agora por lei, à arrecadação, e tiver um aumento de arrecadação, eles vão passar a ganhar mais. E não pode, porque ela que assinou, não foi eu. Ela chegou pro Zanin
e fizeram um acordo com anuência de quem? Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Ministério Público, todos anuíram isso. E aí, com essa lei, ela já sai desse compromisso. E o Ministério Público, todo que está escutando, está vendo. A gente tem uma ideia aqui de... Depois é bom fazer essa conta. Mas assim, dá para ter uma estimativa de quantos mil eleitores estão sob a influência dos prefeitos do MDB? Que Walter às vezes menciona, temos 40... Ele tem 40. 47, eu acho, né? Ele tem 40 prefeitos. Agora, só que vários desses prefeitos já têm deputados e já têm estadual e federal. Você está entendendo? Não, mas aí não seria para estadual ou federal. Aqui seria para o governo. Seria para o governo, considerando aí. Porque a gente tem que lembrar que nesse grupo aí, o grupo do qual faz parte o vice-governador, tem uma ruma de deputado estadual também. Aí, além dos 40, teorizando, né? Além dos 47 prefeitos que ele tem, existiria ainda a possibilidade de agregar mais prefeitos pela influência, pela relação com os outros deputados. Mas aí teve um porém. Eu desconfio que essas idas dele também a Brasília tem a ver, embora ele tenha muito menos prestígio do que a governadora, com a tentativa de assegurar recursos. É lógico que ele está pensando só nisso. E Walter e Ezequiel, eles deram um passo errado. Que Walter, ele dizia... E eu sempre disse que não ia ser, mas ele dizia, não, eu vou ficar no governo, eu vou sair da política por 4 anos, depois eu volto. Isso não existe. Porque se ele sair da política, ele sai membro da política. E aí, nessa briga, Walter disse, não, então eu vou ser candidato a deputado estadual. Deixou vazar e não, como é que chama? E não negou. O que é que ocorreu? A gente entrevistou o Kleber Rodrigues aqui semana passada. E Kleber disse, olha, eu gosto de Ezequiel, tudo, mas eu não é obrigado a eu ficar na mesma nominata que Ezequiel. Todo aquele pessoal que estava fechado, Nath, com essa fala de Walter, voou a nominata do MDB para federal e desagregou na nominata estadual que vinha para o MDB, Ezequiel, Kleber, Dr. Bernardo, todo esse pessoal, o Baldo, vinha todos eles pro MDB, Hermano, e desagregou muito. Então, o que é que vai acontecer? Walter está indo para tentar, e eu acho que Lula gosta de Garibaldi, Walter é um cara jeitoso, Ezequiel também é outra pessoa jeitosa, eles são inteligentes, eles são politicamente preparados, então eles estão tentando aí uma solução para que Walter fique no lugar que ele foi eleito e o que ele sonhou até hoje, do dia que Walter nasceu, abriu os olhinhos dele eu acho que deve ter sido da Januário 5 até hoje, Walter sempre sonhou em ser governador do estado e não esconde isso de ninguém. Aí agora que ele vai poder ser governador, aí não, eu não quero não, isso não existe, não existe. Olha, hoje o Jornal 96 citou a possibilidade do Jean Paul Prats ser o companheiro de chapa de Fátima na disputa pelas 2 vagas no Senado. O que é que vocês acham disso? A gente até comentou isso na sexta. Fátima, ela faz uma aposta muito grande. Fátima tem que minar os votos da direita e os votos da esquerda para ela ser o segundo lugar. Ela tem 30% da população. Porque se 30% da população aprova o governo dela, eu não vejo a pessoa aprovando esse governo e não votando nela. Ela tem muito voto. Só que também ela deve ter um teto. O que é que ela aposta com o Jean Paul? É que o voto da esquerda estava muito casado, mesmo elas dizendo que estão separadas, tudo. Eu voto em Fátima, aí eu vou votar em Stevenson, ou eu vou votar em Álvaro, não. Eu voto em Fátima e voto em Zenaide, quem é da esquerda. E aí, com a candidatura de Jean Paul, divido um pouco desse voto de Zenaide, voto em Fátima, e divido um pouco desse voto de Zenaide com Jean Paul. Ou seja, Zenaide fica um pouco mais fraca e Fátima continua no patamar dela. A mesma coisa Hélio vai fazer. Eu soube que Coronel Hélio vai sair do PL, vai para outro partido que deverá ser o Novo e se lançará candidato ao Senado, independente de qualquer coisa. A pessoa vota ali em Steve, vota em Álvaro.
O que é que Hélio vai fazer? Tira um pouco dos votos de Álvaro. Enfraquece Álvaro. Não vai ter nem perto a quantidade de votos de Álvaro, assim como o Jean Paul não vai ter nem perto a quantidade de votos de Zenaide. Mas essa entrada de Hélio e de Jean Paul engrandece só uma pessoa. Fátima Bezerra. Porque ela já tem os votinhos dela ali, garantidos. Em 2010, quando se elegeram Garibaldi e Agripino, Garibaldi com mais de 1 milhão de votos até, e Rosalba, né, a chapa era esses três, os três foram eleitos. O candidato do PT foi Hugo Manso. O Manso teve 200 e tantos mil votos para o Senado, num cenário em que tinham 2 candidatos extremamente competitivos. E tinha Vilma, ex-governadora. E tinha Vilma também. Não, mas Vilma foi em 2000. Não, Vilma foi em 2010. Ela sai do governo. Verdade. Ela renuncia, Iberê assume. Isso. E aí ela faz a dobradinha com o Iberê. Isso. Tá entendendo? Mas quem foi eleito foi a chapa Rosalba Agripino e Garibaldi. Eu me lembrei do exemplo de Hugo Manso, porque a história aqui vai se repetir um pouco. No sentido de haver candidatos extremamente competitivos. Stevens, que eu também acredito que vai passar de 1 milhão de votos, pelo que as pesquisas indicam. E aí a gente tem Fátima Bezerra, tem Álvaro Dias, tem Zenaide e agora temos Jean Paul Prats. Esse desempenho que o PT tem, a gente tem sempre que partir também do princípio que vão ser votos que o PT vai ter independentemente de quem vai ser o candidato. Vai ter os votos, porque é PT. Mas pode ser suficiente para fazer estrago em candidaturas que, por exemplo, eu duvido muito que quem vai votar em Jean Paul Prats vai ter Jean Paul Prats como primeira opção. Primeira opção, Jean Paul Prats. Segunda opção, Fátima Bezerra. Mas quem vai votar em Fátima Bezerra pode ter Jean Paul Prats como segunda opção. Mas teria, tradicionalmente, Zenaide como segunda opção. É isso. Que vai ser prejudicada com essa candidatura do Jean Paul Prats. Do mesmo jeito que eu acho que Álvaro será prejudicado com essa candidatura de Hélio. Nem Hélio nem Jean Paul tem força para se eleger, não. Mas há uma força para prejudicar aí. E aí é onde Fátima joga muito bem, que foi prejudicar Zenaide, que pode cair a votação com o Jean Paul, e ela pode até dar corda a Hélio. Eu não duvido não, se der corda, que Hélio pode prejudicar a Álvaro. A gente também tem que partir do princípio de que Jean Paul Prats pode estar se lançando, tudo é possível, pode estar se lançando pré-candidato para barganhar lá na frente. Não, mas olha... Inclusive a gente convidou, tá? O Jean Paul Prats. E ele vem quarta, né? E ele confirmou, depois de amanhã aqui, uma entrevista exclusiva pra gente aqui, da 96 FM. Mas tem uma coisa muito interessante nessa história toda, que em 2022, Antenor Roberto era o vice-governador do estado e Jean Paul Prats era senador da República. E estavam ali os dois com Fátima. E Fátima disse, estão escanteados. É Carlos Eduardo e é Walter Alves. E agora, nessa eleição de 2026, o suplente de Fátima, o primeiro suplente de Fátima, deverá ser Antenor Roberto, porque ele é dono do PCdoB, né? Ele traz o PCdoB, e Jean Paul Prats, que foi pro PDT, para ser ali o companheiro de Fátima na disputa para o Senado. Uma chapa que ela, né, renegou em 2022. A federação está mantida ainda? Ou ela não, ela tem que ser renovada. Ela, né? Tem que ser renovada o PV e o PCdoB tem que, isso é nacional, eles têm que renovar. O próximo